Olá pessoal, estamos ao vivo. Eu tentei entrar na live para a qual eu fui convidada com a doutora Tanigan Sanches e o Instagram não conseguiu. é, Algo aconteceu que eu não conseguia. Eu mandava a solicitação para ela, ela aceitava e não estava acontecendo nada. Então agora eu vou pedir, eu vou ver se eu consigo chamar a doutora Tani aqui para participar. Ó, já estou aceitando. Por favor, Instagram, nos ajude. Doutora Tani, tomara que você tenha recebido aqui, aí, porque eu tô até tensa. Nunca aconteceu isso. E ela me apresentou lindamente, eu fiquei até emocionada. Tô doida para conversar com ela. Tá dizendo aqui, vou aceitar de novo. Ver se eu consigo chamá-la também. Ó, vou chamar também. Tô te convidando. Eu não sei o que o Instagram tá fazendo ultimamente, gente. Ele tá muito doidão. André, minha prima. Ai, doutora Tani não está conseguindo participar. Eu não sei o que é isso, gente. André, minha prima, tá aqui também, doida para o negócio dar certo. Ah, não, gente, isso tá virando. Tô até procurando aqui na internet para ver se eu acho um motivo. Não consigo participar de uma live como convidado. Só que tá no Reclame Aqui, gente. Doutora Tani, e se você for pelo zumbido, tenta entrar pelo zumbido no ouvido, que é o perfil do Instituto Gan Sanches. Quem sabe? Ó, já aceitei aqui. Ah, muito obrigada, Sandra. Quem sabe, doutora Tani, você não consegue entrar pelo Instituto Gan Sanches? Vamos tentar, gente. A gente não pode sucumbir. Não gosto de ficar olhando, que a gente fica olhando, arrumando cabelo, é uma coisa. A luz está vindo de cima. Isso, doutora Tani, vou te esperar no pelo outro perfil, tá? Vai dar certo. Não é possível. Obrigada, Valdete. Se eu perdi peso, Eurosami, eu acho que não. Acho que não. Olha, gente, zumbido no ouvido. Agora nós vamos conseguir. Não é possível. Tani não está. Nem Aê! Gente, o que é isso? Cris, não tenho a menor ideia, socorro! Coisas do Gente, destino. que suador aqui, socorro! E você tá tão bonita, Tani. Você tá bonita demais. Nossa, você tá linda. Ai, socorro, obrigada, obrigada. Gente, olha assim, tudo que eu tinha para pingar aqui disso. Nossa Senhora! Nossa, que aflição, né? Gente do céu! E ainda bem que você teve a saga, porque eu não teria tido a sacada de mudar de Instagram. Enfim, vamos que vamos, né? E ó, como você que vai salvar a live, eu vou começar tudo de novo e vou fazer homenagem tudo de novo. Pode começar. Fiquei muito feliz, mas eu vou aceitar. Foi tão bonitinho. Gente do céu, porque senão não vai ficar gravado para a posteridade. Eu acho, putz, eu realmente sou muito fanzona de carteirinha, tá bom? Ah, obrigada. É recíproco.
Ah, obrigada. Então, eu tinha falado para vocês, né, e agora sim vai dar certo, né, o quanto a Cris é uma pessoa mutante, tanto no lado profissional como no lado pessoal. E eu, particularmente, né, como a gente sabe que é difícil mudar, mas é admirável quem consegue mudar, eu sou fã de carteirinha desse perfil de pessoa. Então, do lado profissional, eu comecei apresentando ela como publicitária de formação e coisas vão acontecendo na vida. Ela acabou abraçando essa carreira de escritora, que é a parte que eu mais gosto, admiro profundamente como você chega pelo lado suave ou chega pelo lado, né, leoa, cravando na jugular de quem quer atacar os seus filhotes, mas sempre com precisão. Eu realmente eu tiro o meu chapéu para você. É palestrante inata e top empreendedora digital. Dentro dessa versatilidade da crise, dessas mudanças de roupa que ela faz e deixa a gente só pensando, ai meu Deus, né, que moda linda. Inclusive um vestido laranja que você usou nesse fim de semana aí no feriado, que eu É, achei lindo, né? Eu falo que a Cris tem um guarda-roupa interno, que é aquele que a gente não vê nas redes sociais, né? Mas acho que quem tem essa questão do comportamento, essa paixão por comportamento que eu tenho, fica muito fácil a gente visualizar isso, né? E Cris, eu não sei se você tinha me ouvido falar nessa parte que você estava tentando voltar para a live, que eu tinha ouvido uma entrevista sua, né? Eu tinha lido no UOL, em que você contava uma sequência de perdas muito dolorosas que você teve, né? Então eu sim. deixei anotado aqui. Então, a sua mãe com 24 anos, o seu pai com 31 anos, dois abortos do primeiro casamento, e quando você finalmente encontrou o Guilherme, né? Engravidou do Guilherme, levou a gestação do Francisco a cabo, você acabou perdendo o Guilherme aí durante a gestação. Então, É. acho que só isso, eu contei isso para as pessoas, né? Porque eu estava com os meus seguidores, para a gente entender o quanto uma lagarta, no fim, acaba arrumando um monte de motivos para virar borboleta e voar cada vez mais longe, né? Mas eu também contei desse quesito, Cris, porque eu tenho a intenção de colocar a perda auditiva dentro de mais uma perda que você teve. E Sim, como a é mais um gente... luto, né? É um luto, querendo ou não, é um luto. Exatamente. É, É mais um luto, né? E como a gente tem que se preparar, né, para as perdas. E hoje eu falo, eu que também perdi minha mãe, né, há 22 anos, foi uma super lição para mim. Eu falo hoje que a gente devia aprender a lidar com perdas na escola, porque o que a é. gente aprende na escola parece sempre mais natural, né? E para médico, nunca é natural perder uma pessoa, nunca, né? Porque a gente faz Uhum. tudo para que a pessoa viva. Então, Fique, perder é como se fosse assumir uma derrota, né? Então, é. dentro dessa linha, Cris, que eu queria colocar a nossa questão médica e falei também para as pessoas que a gente só ia comentar de coisas que você já tinha deixado públicas para a gente se manter bem na ética aqui, tá bom? Sim, E eu claro. quero que você fique super à vontade. É. Eu sempre abri essa questão da minha perda auditiva, né? Foi muito rapidamente que eu contei para os meus seguidores, até porque eu achava interessante, assim, compartilhar, né? Legal. Não, então, eu vejo que você não tem restrições de se expor, acho isso lindo, né? Eu sou bem reservada, então eu sempre penso que talvez alguma exposição possa constranger as pessoas. Mas se você não tem problema, né, tá, beleza, pura. Então, há um ano atrás, mais ou menos, você compartilhou alguns dos sintomas de ouvido, né? Se eu me lembro bem, Sim, zumbido, a perda de audição e uma tontura. Você conta pra é. gente como foi essa sequência? Conto. Inclusive, assim, na verdade, eu acho que a minha obrigação não é nem obrigação, mas a minha motivação de compartilhar
É exatamente porque eu acho que as redes sociais são um ambiente que às vezes a gente cultua muito a perfeição. Então, eu acho legal a gente contar os perrengues que a gente passa, né? Até porque eu só tô aqui hoje por causa dos perrengues que eu passei também. Então, é como uma boa mineira. Bom, a minha história é engraçada, porque foi no dia 26 de setembro de 2020, que coincidentemente é o Dia Nacional do Surdo. Só comigo que esse tipo de coisa acontece. Eu acordei, era um sábado, eu acordei de madrugada, ainda acordei bem cedinho, era muito cedo, e eu fui acordada por um zumbido no ouvido, uma sensação de zumbido, de ouvido tampado. E achei aquilo tudo muito estranho, parecia que eu estava num filme, assim, não entendi nada, nunca tinha ouvido falar desse tipo de sintoma, assim, do nada. E eu percebi que eu não estava ouvindo do ouvido direito. Quando eu acordei, eu tive a impressão de que o zumbido era no ouvido esquerdo. Mas depois ele passou para o direito, então eu não sei se isso foi uma impressão, se foi uma confusão quando eu estava acordando. E aí eu fui me levantar e descobri que eu estava muito tonta. E eu fiquei na cama, eu tive episódio de enjoo nesse dia, né? Eu lembro que a minha irmã, a gente estava no meio da pandemia, numa fase bem crítica, mas Uhum. a minha irmã, que mora em Campinas, tinha vindo para cá e eu ia encontrá-la com a minha outra irmã. A gente ia para casa da minha sobrinha, pelo menos para. Minha sobrinha tinha acabado de alugar um apartamento novinha, e estava morando sozinha e tal. E aí eu liguei para elas e as minhas irmãs ainda fizeram uma brincadeira. Não, isso é porque a gente chegou aqui. Eu falei, vocês não estão entendendo, eu estou morrendo de medo de ter ficado surda, né? Deu aquele baque inicial, e então fiquei tonta, e só daí a 3 dias é que eu consegui me levantar. Na verdade, não, no mesmo dia eu fiz uma audiometria. Eu fui num pronto-socorro Uhum. de otorrino. E aí a menina olhou para mim e falou: Ah, isso aí é síndrome de Meniere. Foi uma coisa bem rápida, assim. Era uma menina nova de pronto atendimento. E ainda falou assim: É porque você provavelmente toma muito café. Meu filho estava comigo: Tá vendo, mãe? Você toma muito café. Falei: Pronto, tomei muito café, fiquei surda e pronto, tô pagando tudo, né? E aí depois é que eu fui no otorrino aqui em Belo Horizonte, entendi, né? Aí a gente fez um procedimento de corticoide e tal para ver se a perda era reduzida. E de fato, daí a um tempo, eu consegui recuperar um pouquinho da audição. Mas hoje eu considero que eu tenho, sei lá, eu tenho essa impressão de que eu tenho 25% da audição do ouvido direito. Então eu brinco que eu sou meio surda, porque é muito engraçado que ontem, a Zezé, que trabalha aqui em casa, eu falei, ela não trouxe o fone de ouvido dela. Eu falei, Zezé, deixa eu te emprestar o meu, um fone que eu uso no meu computador, não esse que eu estou usando agora. Ela falou, mas o ouvido direito, o lado direito não está funcionando. Eu falei, não tinha percebido. Porque é bem o seu. Ô, Cris, É, deixa eu palpitar para as pessoas aqui, só amarrar um pouquinho a parte médica da coisa, né? claro. Então, em geral, quando uma pessoa tem zumbido, que é um dos assuntos principais aqui do Novembro Laranja, 90% das vezes, a causa do zumbido é uma perda de audição, tá? É, No caso da Cris, a gente nem tem dúvida, né, com esse relato, porque veio tudo junto abruptamente, né? O é, zumbido, o ouvido tampado, a perda de audição e a tontura. Da noite pro dia. Na verdade, ela acordou assim, né? E é, eu, é. eu não sei porquê, né? Mas assim como dizem que a maioria das pessoas que têm um infarto acaba acontecendo aí entre meia-noite e 6 da manhã, a maioria das pessoas que nos conta que tem um zumbido e uma perda súbita também acontece de manhã quando acorda, tá? Olha que loucura! É interessantíssimo. Então, a ideia é que uma perda que você vai dormir bem e acorda mal é o que a gente chama de surdez súbita, tá? Surdez, Uhum. porque ó, veio da noite para o dia. E muitas vezes a surdez súbita pode vir sozinha ou vir acompanhada. Acompanhada do quê? De zumbido ou de tontura, tá? A surdez súbita. Então, é E como essa se foi fosse.
Meu maior susto foi assim, gente, não foi, eu não fiquei só surda, eu agora tenho um zumbido. Esse foi o maior desespero, né? Tá, vem a quadrilha do ouvido, né? A quadrilha do ouvido, como se não bastasse um da noite pro dia, vem o bloco, né? Então, isso é o que a gente, pela história, já suspeita de surdez súbita. E para ter confirmação, a pessoa na audiometria, nessa que você fez, tem que ter pelo menos 3 frequências sonoras seguidas, das 8 que são medidas, pelo menos 3 com alguma perda, né? Então, se você perdeu, né, perdeu tudo ali na época e depois melhorou para 25%, a ideia é que deve ter perdido um pouco das 8, né? Frequências Uhum. sonoras, e isso caracteriza a surdez súbita, tá? Então, só para a gente amarrar um pouquinho o que de fato pode ter acontecido aí no seu ouvido. Então, acho que o diagnóstico mais provável é surdez súbita. Tá certo que Meniere, que é um tipo de labirintite, pode se apresentar como surdez súbita, porque o Meniere é que nem um camaleão. Ele tem formas diferentes de se apresentar. Uma é a surdez súbita. E me Sim. conta uma coisa. Qual que era o contexto de vida que você estava, né? Quando você simplesmente acordou com esse bloco todo? Ó, essa resposta é muito importante. Eu vou te pedir uma permissão. Eu acho que eu vou desativar os comentários só para as pessoas verem o seu rosto, porque você está Ah, muito tá bom. bonita, entendeu? Eu acho muito. Quem quiser fazer pergunta, pode mandar na caixinha de perguntas, né? Então, o meu contexto de vida, doutora Tani, não era um contexto fácil. É, Quando a pandemia chegou, em março, eu era uma palestrante que viajava muito. O meu mês de março é o mês mais cheio de palestra, porque é um mês da mulher. Então, assim, no dia Hum, 13 de março, quando eu parei, eu já tinha feito muitas palestras, mas tive metade das palestras do mês de março canceladas. Eu sou empreendedora, sou mãe solo, eu estou aprendendo a ser empreendedora há 11 anos. Agora, realmente, estou num voo de cruzeiro mais tranquilo, mas sempre. Hoje eu tenho uma equipe mais bem formada e tal, mas a pandemia, né, que tinha começado 6 meses antes do acontecido, tinha me abalado muito. Eu estava com uma relação profissional específica, muito que estava me chateando demais. Era uma relação que eu diria que é uma relação profissional abusiva, que não estava me fazendo bem, não era alguém que trabalhava diretamente comigo o tempo todo, mas era uma relação abusiva, que me uhum. botava muito para baixo. E então, assim, isso me fez muito mal, né? Sei lá, talvez assim, semanas antes dessa perda, eu tenha sofrido muito com esse contexto, assim, né? E especificamente, então, foi um ano que mexeu muito comigo, porque eu tive que me reinventar, né? Um ano que eu precisava muito como que eu vou fazer, como que vai ser, de fato eu me reinventei muito rapidamente, mas eu também estava numa fase que eu estava fazendo lives demais, participando de muitas lives e sentindo assim uma invasão. Eu estava muito para o outro e pouco para mim. E especificamente nos dias anteriores, né? Na semana antes de eu ter a perda auditiva, eu ganhei uma rosca maravilhosa, um pão maravilhoso de uma amiga, e eu estava nessa época, a Zezé, que trabalha aqui em casa, estava completamente na casa dela, né? No começo da pandemia. Então, assim, eu comi super mal durante uma semana, tomei muito café. E aí era assim, não vou almoçar não, vou comer um pedacinho aqui desse pão maravilhoso. Aí era uma rosca que tinha um pouco de açúcar e canela e passava uma manteiguinha, um pecado total. E aí, na noite anterior, eu fui jantar na casa de uma amiga, uma nova amiga muito querida. Então a gente tomou espumante, ela e o marido dela me receberam em casa e ela fez umas coisas de camarão, assim, deliciosas. E eu comi muito. Então, assim, eu tinha passado a semana comendo mal. Naquele dia, naquela noite eu comi bem e ainda tomei espumante, eu estava no meio de um processo super estressante. Então foi o meu, eu acredito, né? Assim, eu sou aquela pessoa que elabora hipóteses sobre si mesma. E eu acho que o nosso corpo comunica com a gente, né? Então o que eu sinto Total. é que o meu corpo gritou, falou: chega, minha filha, você fez 50 anos outro dia, você não tem mais
49, né? Então eu sinto que foi um pouco isso, assim. Não, perfeito, gente, que relato lindo, maravilhoso. Eu gosto muito dessa frase, o corpo fala, né? Que é parecido com o termo que você usou. E a questão é que a gente, Cris, a gente médico e os pacientes também, a gente sem querer é treinado para silenciar o corpo. Então, se a cabeça está doendo, pega um analgésico, acaba com a dor de cabeça, porque imagina que você vai ficar com a dor de cabeça. E às vezes você não vai nem atrás de saber por quê, o que, que pode estar errado no corpo que a cabeça começou a doer. Né? Com o zumbido é a mesmíssima coisa. Então, o zumbido passa a incomodar, a ideia nossa primária é, nossa, acaba com o zumbido. Mas o que, que o zumbido está querendo dizer? Né? Que Sim, recado que ele está trazendo para essa de sutileza para a gente entender. Então, eu acho que você falando essa sequência toda, tinha uma questão de sobrecarga, né? sim. Uma questão de insatisfação, uma questão com o momento, né? Uma questão, acho que talvez, né, pensando na pandemia em si, medo que gerou para todo mundo, porque medo do desconhecido é universal, né? Tanto é que é uma técnica usada para filme de suspense ou filme de terror. Pega carona nesse medo universal do desconhecido. É, Teve uma questão metabólica, né? Então, um abuso de cafeína, um abuso de doces, de carboidratos, aí que você mesma estranhou, que não é a sua performance, acho que por isso que você está contando desse evento. Então, o ouvido nunca grita de uma vez à toa. Ele aham. grita quando ele, como um elástico que foi tão, tão, tão estirado, que tentando lidar com agressões, que daí ele arrebenta. E daí os sintomas aparecem assim abruptamente e em quadrilha, quando é um grito, exatamente um grito de dor. Tem alguma coisa acontecendo. E o seu contexto, de fato, mostra que podia ter várias coisas, cada uma delas com algum potencial para dar surdez súbita, né? Então, acho que a outra ideia gostosa para a gente assimilar, gostosa no sentido de que faz a gente entender melhor, é que o zumbido parece um despertador sonoro. Do mesmo jeito que o despertador, né, te acorda para algum compromisso, a presença do zumbido te acorda para alguma coisa que você tem que entender, né? Então, Grita mais, quando o meu zumbido tá mais alto, eu já sinto que eu preciso dar uma descansada, né? Porque hoje eu não tomo nenhum remédio para labirintite, mas eu tenho algum episódio de labirintite. Eu já me acostumei a ter algum episódio de labirintite, assim, alguma tontura e tal. Eu não tomo remédio para isso, mas já me acostumei. Essa é a condição que eu tenho hoje. Eu mudei minha alimentação e tudo mais, né? Tento cuidar, tento descansar. E eu falo que eu tenho, igual aquele botãozinho vermelho do peru da Sadia, quando você põe assim. enfim, tô vendo que você tenta, eu não vejo você quieta. Se você acha, você diz que você tenta, eu vou acreditar, porque eu não vejo você quieta. Tá quieta, doutora Tani? Não sei. É um problema. Bom, de qualquer jeito, eu super te agradeço também por você ter aceitado a live e tomara que não seja invasiva aí na sua agenda, né? Porque Eu já queria uma ideia de fazer uma live com você em novembro, já era uma ideia minha também. Então, assim, desde o ano passado, acho que aconteceu na hora certa, muito legal. Até porque eu acho interessante a gente contar isso tudo com um certo distanciamento já do fato, né? Porque eu acho muito importante, né? Eu continuo com o zumbido, ele não sumiu, né? Mas me impressiona muito, e isso até o meu próximo livro, no fundo do poço, o lugar mais visitado do mundo, notas de viagem, está chegando nas livrarias agora. Eu até falo do zumbido, que ele também representa a maneira como a gente pode encarar as coisas na vida. Porque me surpreendeu muito como a gente consegue, né? Eu já li o seu livro, Quem Diz que Zumbido Não Tem Cura, eu imediatamente comprei, né? Porque eu te descobri muito rapidamente. Eu lembro direitinho que foi meu namorado, eu estava vendo um vídeo seu
meu namorado falou assim, por que você não consulta com a doutora Tani? E a gente fez uma consulta, né? Mas eu já comecei a te seguir, né? E aí, no seu livro, você fala que existe uma porcentagem de pessoas, uma grande maioria, que se adapta ao zumbido. E eu, graças a Deus, sou uma dessas pessoas. Mas eu acho muito importante contar para as pessoas que nos primeiros 15 dias, na primeira eu não queria aceitar o fato de ter ficado surda, né? Ah, não, vai voltar. Ah, MNR, não é, porque, né, eu não tive um diagnóstico fechado, não existe um fechamento do meu diagnóstico. Mas depois o luto pelo ouvido, eu fiz ele rápido, assim, e ficou o luto por causa do zumbido, eu não conseguia aceitar. Eu lembro que com uns 15 dias, assim, no começo eu me sentia muito fora do mundo. Me dava muita aflição, porque eu não conseguia me concentrar. E hoje em dia eu continuo com ele aqui, né? Dizem que ele melhora, e eu tenho uma hipótese de que não é exatamente que ele melhora, a gente é que aprende a conviver com ele, né? A gente aprende a desfocá-lo. Então, eu não ligo. O que me incomoda é quando eu fico tonta. Quando eu fico tonta, me incomoda. Mas o zumbido em si, eu já aprendi a conviver com ele. E isso é maravilhoso, porque são mecanismos que a gente tem no nosso corpo. Então, eu acho que a gente está aqui falando de saúde de uma maneira muito ampla, mas a gente também está falando de comportamento, de forma de encarar a vida, né? E é como você encara. Eu tenho certeza que você traz essa questão para algo muito maior, né, doutora Tani? Com certeza, Cris, eu adoro essa visão integrativa, né? Que a gente olha o ouvido relacionado a outras partes do corpo e olha o ouvido relacionado às emoções e ao comportamento também. E obrigada por ter mencionado o meu livro. Então, eu ia te pedir para fazer um histórico dos 3 sintomas. Então, eu entendo que a perda de audição você melhorou um pouco, né? Sim. Como você falou. O zumbido você melhorou um pouco. E a tontura você continua tendo. A tontura da surdez súbita, muitas vezes é só no começo e daí ela desaparece. Mas então você continua tendo esporadicamente algumas tonturas. Esporadicamente eu tenho, por exemplo, eu faço pilates. Então, tem dia que no Pilates, entre um exercício e outro, dependendo de como eu mexo a minha cabeça, eu tenho a tontura, mas só que eu aprendi a lidar com ela. Não é algo que vai me impedir de fazer nada. Eu faço todos os movimentos do Pilates, mas às vezes eu tenho que ser um pouco mais delicada. E quando eu tô mais cansada, eu tendo a ter um episódiozinho de tontura, mas nunca cair, não é nada que chega a esse. É um incômodozinho, né? Perfeito. E quando você tem essa tontura, daí o zumbido cresce nessa hora da tontura, ou você só tem a tontura e o zumbido fica do jeito de sempre? Às vezes o zumbido cresce na hora da tontura. E, por exemplo, agora que eu tô conversando com você, quando eu tô falando muito, o zumbido aumenta. É muito engraçado, eu fico competindo com ele. Mas eu já me acostumei. Só não posso sair gritando, né? Porque o medo da pessoa que perde um pouco da audição é a gente começar a falar muito alto, né? Então, sempre peço que me avisem. Mas eu acho que é interessante uma coisa que eu estou percebendo recentemente, que eu não cheguei a comentar, porque eu meio que parei de falar nesse assunto. Tem hora que o meu zumbido muda de tom e eu percebo direitinho a mudança dele de tom. Parece que mudou o instrumento, o maestro tirou uma folga, foi ele tomar uma água, um negócio muito engraçado. Mudou. É coisa de escritora, né? Dá essa romantizada aí, né? Na situação. Achei uma graça. Então, muda a frequência sonora, né? Bom, de qualquer jeito, o que me vem na cabeça? Alguma coisa X ou um conjunto de coisas fez com que a surdez súbita aparecesse, né? E o paralelismo é com infarto. Só que como você está tendo oscilações dos sintomas, né? Tem alguma coisa do X que continua ativa e operante na sua vida hoje, né? Uhum. Então, pode ser a pauleira toda da profissão? Pode. Pode ser ainda alguma coisa do metabolismo? Pode. Pelo Pilates que você falou, pode ser alguma coisa de cervical? Pode, né? Então, talvez alguma refinadinha aí dentro desses itens, talvez aí te ajude. Mas eu ia te falar isso, né? Então, se os 3 permanecem, os 3 sintomas originais permanecem de alguma maneira hoje, qual deles você vê interferindo mais na vida que você leva?
Você vê a tontura, você falou, eu não gosto da tontura, mas a tontura repercute mais na sua vida, ou é o zumbido, ou é a perda? É a tontura. Porque os outros dois eu consigo administrar muito bem. No começo, com a perda auditiva, eu tinha uma sensação que isso é algo que eu já me acostumei também, eu já entendi como funciona. A perda auditiva, pelo fato de você perder praticamente um lado inteiro, às vezes você ouve um som e não sabe exatamente de onde está vindo aquele som. Isso é muito engraçado. Aquela louca, né? Meu namorado fala oi do quarto e eu acho que ele está na cozinha, né? É um pouco isso. Mas mesmo assim, no começo, por exemplo, eu dirigia, achava que eu não ia conseguir ligar o som enquanto eu dirigisse, viajar. Já viajei, já dirigi na estrada, então não é uma questão. E o zumbido, eu já me acostumei com ele. Assim, não é algo que me prejudica. Mas a única coisa que eu acho que em algum momento pode ser incapacitante é a tontura, né? Mas ela é mais cerimoniosa, ela não vem com essa. Ela vem de vez em quando só, né? E eu Certo. acho que a própria surdez é muito engraçado, porque eu vou dormir e tem um lado assim, que eu sempre gosto de olhar para o lado bom das coisas. Eu falo, vou deitar aqui e eu só durmo virada, eu durmo mais virada para o lado esquerdo e o meu ouvido direito não ouve, então eu falo às vezes com meu namorado, ó, tô no modo silencioso. Não, esse seu bom humor, juro, eu tiro o chapéu para isso. Eu acho que é uma habilidade você transformar o seu olhar da coisa, né? Porque É, a gente está falando. Desculpa. imagina, não. Eu acho que o bom humor é algo que eu aprendi na vida, né, em relação a várias coisas. Que é isso mesmo, é fazer do limão uma limonada, uma torta de limão, uma caipirinha e por aí vai, né? Tudo bem que a gente não é fábrica de limonada, não adianta ficar me mandando coisa e também chega, né? Mas eu acho que depois que você já passou por coisas muito difíceis, você aprende a dimensionar melhor, né? E aí, não significa que isso não tenha influência na nossa vida, né? Eu tenho que continuar fazendo audiometria, vigiando o ouvido esquerdo, né? Que me é muito, muito útil, muito importante, né? Muito. Não, com certeza. E eu vou só dar uma palavrinha nessa questão do zumbido. Se o zumbido muda ou se a gente acostuma com ele, né? Então, de fato, quando você sai perguntando na rua para as pessoas, você tem zumbido, você não tem zumbido? Se você tem, você sofre com ele ou não sofre, 80% das pessoas não dão um passo em relação a buscar ajuda. Então, a gente Sim. sabe que a presença pura do zumbido não é suficiente para desencadear o incômodo. Ou seja, existe uma adaptação natural, tá? Uhum. Só que 20% das pessoas, mesmo que não tenham a perda de audição que você teve, 20% acabam não entrando nessa habituação natural, nessa adaptação e sofrendo. Então, são essas que vão para os consultórios médicos, né? Aí, com a questão do tratamento, que foi o seu caso, com a questão do tratamento, você, de alguma maneira, deixou de se incomodar com ele. Então, pode ser que você tenha entrado nessa adaptação natural, ou pode ser, Cris, que ele tenha diminuído parcialmente de verdade. Aham. Assim como agora que você está percebendo que ele está mais nítido, pode ser só porque a gente está falando dele, tá? Quer dizer, ele é o assunto da Ele é o. conversa, então a consciência vai lá e foca nele. Ou É. pode ser porque você está falando, você está gesticulando, O som aqui está sendo. Entendi, entendi. né? Então, isso a gente saberia, assim, se você estiver falando, gesticulando sobre moda, por exemplo, se o seu zumbido vai aumentar também. Então, se muda o assunto, mas aqui está ativo e operante, ele responde, deve ter alguma coisa osteomuscular aí com essa vizinhança do ouvido, tá? Então, aí é uma boa pista, porque acontece sim, quando eu não estou falando dele, quando eu estou usando mais a fala. Mas eu acho importante voltar só numa coisa que eu acho importante falar para quem estiver ouvindo. Primeiro que eu fiquei muito impressionada com o retorno quando eu publiquei o convite da live, quantas pessoas comentaram, ou seja, é um nível muito grande de pessoas que realmente, né, sentem isso ou conhecem alguém que sente. E só para não parecer que eu sou assim um ser humano
evoluído, que passei por isso. Não, eu fiquei 15 dias muito mal, muito deprimida, muito triste, né? Não foi fácil de aceitar e não foi rápido. E nesse processo, eu fui num osteopata aqui em Belo Horizonte, eu fiz algumas coisas na osteopatia, eu tinha uma retenção do meu aparelho, que eu já tinha usado aparelho, na parte de cima. E às vezes a dentição, quando a minha mordida estava atingindo a retenção aqui em cima. Então eu tirei a retenção, passei a usar o Invisalign em cima na hora de dormir, que eu já não uso mais, mas só para ver se eu tirava isso. E ainda tem coisas que a gente vai investigando. E eu tentei também um aparelho auditivo. Eu experimentei por um tempo, porque sabia que existiam terapias do próprio aparelho e tal, mas não me adaptei. Fiquei bastante tempo até tentando. Mas eu não me adaptei porque eu fiquei com uma sensação de um ouvido biônico aqui e outro completamente diferente, era muito diferente. Então eu falei, não vou querer isso vai me incomodar e tal. Mas eu acho que eu busquei soluções. O que aconteceu é que chegou uma hora que eu falei, gente, estou um pouco cansada. Pode até ser que essa solução venha, essa resposta venha quando eu não estiver procurando por ela, que é o que mais acontece na vida, né? Então eu falei, não quero que isso vire uma obsessão. Mas é importante dizer que teve um dia que eu acordei na casa do meu namorado, quando ele morava mais longe um pouquinho de mim, nos primeiros dias que eu estava bem assim, mais quietinha e tudo mais, e eu acordei um dia com zumbido, eu virei para ele e falei, eu tô com vontade de morrer. Ou seja, isso me deu uma depressão, assim, pela primeira vez. Cara, eu não acredito que eu vou viver com isso, com esse negócio no ouvido. Eu tava me sentindo condenada, né? E com o tempo, eu acho que você vai redimensionando as coisas e entendendo o que é essencial, o que é importante. E aí você vai não se conformando, mas entendendo que a sua vida precisa continuar, que você não pode dedicar a vida, né? Realmente eu não quero dedicar a minha vida a buscar essa causa. Eu continuo interessada, continuo, né, cuidando, mudei minha alimentação, busquei uma nutricionista, que é a Cláudia Dias, que tem sido ótima para mim, porque eu descobri que eu estava com um pouco de... como é que chama aquilo, gente? Quando falta ferro, um pouco anêmica, Anemia. né? Então, foi legal, acho que também foi legal para ver que eu precisava melhorar minha alimentação, né? Perfeito. Ô, Cris, deixa eu falar uma coisinha assim. Você falou assim, eu vou explicar, não é porque não é porque eu sou uma pessoa evoluída, né? Deixa eu falar que, porque eu tive a depressão. Deixa eu te corrigir um pouquinho, com perdão aqui, mas, gente, até onde eu sei, as pessoas evoluídas não são aquelas que não reagem mal, né? São aquelas que pegam as coisas ruins, inevitáveis, e acabam transformando, fazendo um novo olhar sobre coisas velhas de uma maneira mais fluida, porque elas já viram esse filme 15 mil vezes, né? Então, é nesse sentido que eu acho que toda a bagagem que você traz com as perdas aí do passado, elas têm que ter plantado um terreno mais propício para você lidar com novas coisas que venham acontecer fora do seu controle, né? E eu lembro que nessa entrevista do UOL, você falou que você é controladora. E daí que eu me identifiquei mesmo com você, porque, eu também sou controladora. Adoro quando as coisas vão do meu jeitinho, né? Não parece que do nosso jeito sempre funciona melhor? Mas eu também tive que aprender a lidar com essa dificuldade, né, de delegar controle, né, porque a vida ensina mesmo. E dentro dessas questões que você super bem apresentou aí de repercussões do zumbido, eu quero aproveitar aqui para te falar que esse Instagram aqui, @zumbido no ouvido, diferente do meu pessoa física, é onde a gente faz o grupo de apoio nacional a pessoas com zumbido. Né? Porque a gente sempre orienta que cada pessoa com zumbido, ou com perda, ou com misofonia, ou com hiperacusia, essa quadrilha do ouvido, possa procurar os seus profissionais de saúde para fazer tratamento. Mas o que a gente faz é nosso trabalho voluntário aos domingos, às 17 horas e 17 minutos, sempre uma live que a gente vai informando as pessoas com zumbido desse jeitinho que você mencionou. Vamos olhar o físico do ouvido, vamos olhar a vizinhança do ouvido,
Vamos olhar a questão das emoções, dos sentimentos, do comportamento, porque no fim é isso que vai designar quem vai sofrer e quem não vai sofrer com o zumbido que tem. Então você sofreu, claro, como muita gente de fato sofre, mas você fez uma reviravolta, acostumada a dar novos olhares para coisas antigas, né? Eu tenho uma amiga que eu falo, muito evoluída, adoro gente evoluída, né? Porque aprender coisas mais rapidamente. Que ela fala, a ideia da vida é que a gente possa olhar para o nosso passado, para a bagagem que a gente traz, de uma maneira mais amena. Porque a bagagem é a mesma, ela não vai mudar. Então, se tem algo que está no nosso controle de fazer, é olhar para essa bagagem de uma maneira mais suave. Faz sentido para você? Assim, eu tenho uma frase nas minhas palestras que eu falo exatamente isso. Se você não pode mudar os fatos, você pode mudar a sua forma de encarar os fatos, né? Isso e realmente aí a gente fala de luto mesmo, porque qualquer situação, a gente passa por várias situações na vida que são lutos, né? Desde o luto real, que eu passei várias vezes, e o luto do pai do Francisco foi o mais desafiador para mim, né? O que eu faço com tudo isso? Eu não vou poder mudar isso. Não vou poder. A morte, né? A morte é um fato, não volta atrás, e outros fatos também são irreversíveis. Mas como que você pode lidar com isso? Então, realmente faz diferença. E uma vez eu fiz um curso que eu acabei não continuando. Comecei uma pós-graduação em psicologia positiva e eu tive uma professora que falou: gente, não pense assim no que você espera da vida, pense no que a vida espera de você. Eu acho maravilhosa essa inversão né, de papéis, assim, é muito legal. Muito bacana, muito bacana. Ô, Cris, nos brinda um pouquinho aí com as causas principais. Hoje, quais são os filhotes que a leoa defende, assim, dessa maneira sua linda? Olha, na verdade, primeiro eu escrevi muito sobre maternidade, né? Então essa talvez seja a minha causa original, porque como eu comecei a minha carreira como escritora, escrevendo um livro, na verdade escrevi um blog para o meu filho, quando o pai dele tinha quando eu estava com 4 meses e eu voltei a trabalhar, eu comecei um blog para ele chamado Para Francisco, onde eu escrevia cartas para ele, para falar do pai, né, para falar da minha dor, da minha alegria e tudo mais. E foi maravilhoso, foi transformador. E esse blog eu falo muito de maternidade, de amor, de perda, né? Eu falo um pouco disso, mas a maternidade foi muito marcante na minha vida, né? Me transformou muito. Então tem uma causa que é da mãe possível. Acima de tudo, a gente tem que se dar a chance de ser a melhor mãe que a gente pode ser, sem exigir tanto de nós mesmas, porque a minha história acabou me ensinando isso quando eu me tornei mãe solo sem ter planejado. O pai do Francisco estava apaixonado pela vinda dele e tal. E aí, né? Eu era uma mãe sozinha e eu acho que eu fiz questão de não fazer do Francisco um novo marido e achar que ele era a única coisa, né? Que eu tinha que fazer tudo por ele. Então, acho que essa situação de ter ficado sozinha, eu pensei, eu preciso cuidar do meu filho, mas eu também preciso cuidar de mim. Então, essa Super. a minha primeira causa, assim, educar os filhos com um pouco mais de entrega, com um pouco mais de tranquilidade, entender que você não controla tudo, que acho que é o primeiro grande aprendizado da minha vida, e entender que essa entrega vai fazer bem para você e para ele. Então, acho que é construir uma relação de maternidade que seja boa para os dois. Eu nunca deixei de querer ser feliz. Então, eu me casei milhares de vezes até conseguir, né, hoje, um namorado que não é com quem eu não sou casada, mas que é uma relação muito nova, muito boa, muito bacana. Tem quase 4 anos que a gente está junto, né? Eu falei que teve uma época que o Francisco deve ter falado: gente, minha mãe não vai dar certo com ninguém, ela já tentou com todo mundo direito. O tempo todo eu estava ali lutando pela minha felicidade. Então, acho que essa é uma causa. A gente precisa ser mães que pensam também em si mesmas. Isso é uma causa muito importante para mim. Nossa, Cris, só um pouquinho. Deixa eu fazer um palpite aqui, porque cada vez que a gente fala no grupo de apoio dessa questão do olhar para si, do amor próprio,
vem um monte de relatos de mulheres falando, eu só, né, me doei para a família e eu me anulei. Então, pelo amor de Deus, quem estiver ouvindo a gente, seja homem, seja mulher, amor próprio vem É. antes do amor pelos outros, né? Então, amei, amei, amei. Soou como música para os meus ouvidos. Vai Eu lá, sou porque tem muito conteúdo. Adoro, adoro. eu saio perdoando a culpa das mães, sabe? Eu falo que culpa, aqui em casa ela toma um café, mas não tem quarto de hóspede para ela. Ela não dorme aqui em casa. E essa é a minha primeira importante. Mas aí, recentemente, né? Por coincidência, eu já estou com 51 anos, e aí desde os 45, quando eu comecei a entender que eu estava chegando aos 50, que era uma coisa que me deixou muito assim, gente, eu estou chegando aos 50, né? Comecei a falar sobre envelhecimento. Então, uma das minhas causas é a naturalização do envelhecimento, é lutar contra o etarismo, esse preconceito etário, e tirar esse mito da cabeça das pessoas, tanto de quem está envelhecendo mais rapidamente, não sei se a gente pode considerar assim, porque está todo mundo envelhecendo, até o bebê que acabou de estar envelhecendo, né? Tirar esse mito de que existem velhos e novos, as pessoas mais velhas elas passam por um grupo, que o envelhecimento é um só, né? Eu sou jovem, então é legal, eu sou velha, não é legal, né? A gente começou a falar mais sobre isso, comecei a falar um pouco sobre isso. E também não quero falar só sobre isso, porque eu acho que qualquer coisa que eu faça aos 50 anos já terá sido sobre envelhecimento, né? Eu posso ter perdido a minha audição também porque eu envelheci, porque existem estatísticas de que a síndrome de Meniere, por exemplo, acontece mais entre 40 e 60. Mas, gente, é a vida. A vida é isso, a vida tem desgastes, né? Meu pai era médico e ele falava uma coisa, meu pai morreu de minha mãe também, né? Quando a mamãe adoeceu, eu lembro que eu virei para o meu pai e falei, pai, por que todo mundo tem câncer? Por que esse câncer aparece? Ele falou, filha, 100% das pessoas que eu conheço que tiveram câncer estavam vivas. Meu pai era muito engraçado. Tá no mundo, a gente está arriscado a viver essas coisas, né? Então, eu acho que a gente precisa naturalizar mais a vida, os acontecimentos e parar de achar, porque a gente tem uma cultura da juventude eterna, da saúde, aí a pessoa vai e faz mapeamento genômico, não sei o quê, como se ela fosse evitar de morrer, né? A gente tem uma relação... Outro dia eu vi a doutora Lúcia Helena Galvão falando uma coisa maravilhosa. Como é que a gente tem uma relação com as coisas hoje em dia tudo é tão descartável, menos nós, né? A gente vê tudo muito descartável, mas a gente não encara a nossa finitude. Então, eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, falar sobre a finitude, falar que os nossos momentos são únicos, como esse momento aqui que a gente está tendo essa live, que a gente lutou muito para ela acontecer, nós não desistimos, que bom que a gente está aqui, né? Tem muito aprendizado nisso. Acho que a felicidade mora em saber, né, entender ali que tem aprendizado, e esses aprendizados são bons. A vida tem esse sentido, né? Não, com Acho que certeza. faz. Com certeza. Lindo, lindo seu depoimento. Eu penso do ponto de vista de envelhecimento. Aliás, antes disso, do que eu penso, a sensação que eu tenho é que você já vinha numa crescente, né? Acho que sua vida, né, é crescente em termos de se expor, de engajar com as pessoas. Eu tenho a sensação de fora que você abraçar o etarismo fez assim um pulo, né? Um pulo, porque é uma causa renegada, né? E quando a gente vai para as coisas renegadas, a gente potencializa essa conexão com coisas que um monte de gente está pensando, mas às vezes não tem como falar, e você deu voz para isso, né? Também, uma das pessoas que deram voz para isso. Então, eu acho muito bacana seu jeito de defender aí, lutar contra o etarismo. Pensando na questão do envelhecimento e do ouvido, de fato, né, a gente sabe que existe uma tendência de perder a audição, a visão, o colágeno, o santo do colágeno, etc., né, ao longo do tempo. Mas eu pensaria, justamente porque a gente não acha que envelhecimento é uma doença,
e sim é um processo lento e gradativo, seja esteticamente, seja internamente, né, fisicamente, a minha tendência é achar que as coisas do ouvido que são do envelhecimento são aquelas que aparecem devagarzinho e Essa que foi. simétrico, né? Tem. Então, assim como a gente fala, eu não ganho mancha ou ruga só de um lado do Sim, rosto. verdade. Tende a Aham. ser simétrico. Então, eu não colocaria a sua surdez súbita unilateral, né? E essas oscilações, eu não sei se tem um Meniere aí por trás, eu não colocaria isso como conta do envelhecimento, É né? importante. E sim se a gente pensar nos fatores que você apresentou, de estresse, seja profissional, a pandemia, o metabólico, isso é coisa de gente jovem. Eu te diria que isso é coisa de gente jovem, né? Então, não sei se tem o Meniere por trás, mas é muito zumbido, muita surdez súbita que a gente vê por comer mal, né? E o que é comer mal? É um abuso de carboidratos, né? Então, alimentos que fazem pico de insulina e que acabam deixando o ouvido mais vulnerável, né? E é o Os, que você falou. Agora nós vamos fazer uma dieta para você que você não tenha picos de insulina. Então, assim, muito legal, né? Perfeito. Eu falo para os meus pacientes que pico de insulina, por alguma coisa muito gostosa, como pão, doce, álcool, massa, é muito gostoso na boca, mas pico de insulina é igual uma chicotada no ouvido. Que ouvido que vai gostar de tomar chicotada? Né? Em sã consciência. Então, acho que isso é importante. E antes de você desativar os comentários, tinha alguém que perguntou assim: café dá zumbido? Então, tudo é uma questão de dose, gente. De dose. O corpo é calibrado para o equilíbrio. Então, Sim. uma dose de consumo, de uso, de consumo da cafeína ideal é até 4 xícaras, não copos, xícaras de café por dia. Mais do que isso, entra no abuso. O abuso pode dar uma série de sintomas, desde enxaqueca, né, que é bem conhecido, tontura, zumbido, ouvido tampado, etc. Né? Agitação, insônia. Então, tudo é questão da gente manter a alimentação dentro de um equilíbrio, né? Ficou doente, como o seu ouvido, eu falo que ele foi para a UTI, que nem o infarto. Foi lá para a UTI, tentou se recuperar, recuperou o que deu, pelo que você falou, né? Esses 25%. E o zumbido deu uma amenizada e a tontura está aí no vai e vem, né? Então, eu não pensaria nisso como algo de envelhecimento, né? E a questão da moda? Fala, fala. Tá cheio de pergunta aqui. Você quer responder ou você quer que depois eu te mande? Vamos, eu só estou preocupada com o seu tempo aí, né? Não, eu posso me estender mais um pouquinho. E a Tá, minha live, então, beleza. meu perfil é certificado, olha que chique. Então, acho que você. Bom, eu vou tentar aqui, ó. Tem uma pergunta sobre vacina de Covid e zumbido. Vi essa relação na Tinnitus British Association. O meu iniciou 7 dias após. Tem uns elogios legais. Então, A Paula falou, Cris, quanto mais te ouço, mais internalizo a importância de não perder tempo querendo controlar as coisas. é isso aí. Mas a questão da vacina, a gente está vendo sim, né? Eu acho que de todo mundo que toma vacina, o efeito colateral ou do zumbido, ou da tontura, ou da perda de audição, é muito pequeno perante todo mundo que toma. Só que acaba vindo para a gente, que é o otorrino, que é mais focado nisso. Então, Sim. do que eu vi, a AstraZeneca em primeiro lugar, né, dando zumbido. Eu tenho história de pessoas que tomaram de manhã, começaram com zumbido na noite, né? Então, horas depois, quem perguntou falou de 8 dias. E em segundo lugar, a Pfizer, tá? Enfim, coisas para a gente ver. A vacina não é isenta de riscos, mas a Covid tem muito mais risco do que a vacina. Então, apesar disso, a gente continua preconizando. Né, gente? Vamos combinar? Não é? A vacina é necessária, né? A gente sabe tanto que e a gente está vendo, né? Ela ajudando o Brasil de uma maneira muito significativa, né? E também a própria Covid, né? A própria Covid, eu acho que existem relatos de perda auditiva da Covid, não tem, doutora Tani? Perda auditiva e zumbido em pesquisas variando de 15% a 29% dos casos.
assim, ó, assim. E o que a gente viu? Tem tanto mecanismo circulatório, como a Covid dá umas detonadas nos vasos sanguíneos por dentro, né? Então, o ouvido só tem um vasinho que leva sangue, ele fica vulnerável. Mecanismos neuropáticos, né? É como a questão do olfato. Pega o nervo do olfato, pode pegar o nervo do ouvido. E a gente viu com muita frequência uma baixa de vitaminas e minerais, né? Eu falo para os pacientes, é como se você tivesse suas prateleiras com tudo organizadinho, todos os seus estoques, né, de vitaminas e minerais, e sabe em filme, quando você abre a porta, tá tudo no chão, quem o assaltante fez bagunça, tá tudo no chão, Covid faz isso, né? Então, vitaminas e minerais são base do trabalho das células, né? Só que a gente só descobre isso quando faz exame de sangue, né? Não adianta a gente conversar só com a pessoa. Então, tem que ver dentro da investigação com o exame de sangue quem que está deficiente e suplementar a deficiência. Então, tem sido uma das coisas que a gente... uma das estratégias para tratar o zumbido da Covid e da vacinação também, tá? Entendi. Nossa, tem muita pergunta. Eu vou tentar... vou tentar eleger aqui. Bonitinho. Triste escutar é libertador. Muito boa a live. A mudança do som do zumbido. Tem alguém querendo saber, porque ela falou que o dela também muda. Perguntou o que é. Bom. Na verdade, a mudança mais comum do zumbido é de volume. Então, é a altura, mais alta e mais baixa. Esporadicamente, você pode ter frequência sonora mudando, né? Então, a princípio, a região do ouvido responsável pela produção do zumbido está mudando temporariamente, tá? Mas esse é um evento mais raro. Tem uma pessoa perguntando aqui se o zumbido aumenta com a idade. Minha mãe sempre teve zumbido e sempre ficou bem. Porém, agora aos 88, eu não sei se ela falou aqui, está percebendo que o zumbido parece ter virado um motor forte ligado o tempo todo. Não necessariamente o zumbido piora com a idade, mas a idade é uma condição onde várias outras doenças do corpo acabam acontecendo. E essas doenças do corpo é que podem afetar o ouvido secundariamente. Então, por exemplo, se tem um zumbido mais tipo motor, me vem na cabeça que possa ser um som mais grosso, mais grave. A menos que seja um motor de dentista, que é que nem uma coisa bem aguda. Mas os zumbidos metabólicos, né, da alimentação inadequada, justamente são sons mais graves. Agora, apesar do zumbido não ter tendência de piorar com a idade, quem tem tendência é a perda de audição, de piorar, né? Então, às vezes, o tratamento do zumbido acaba passando pelo aparelho auditivo. Não sozinho, mas junto com toda essa coisa de investigação do exame de sangue também. Uhum. Tem uma pessoa que falou uma coisa aqui que eu achei interessante. Importante falar da importância da terapia, né? Eu faço psicanálise, eu sou do tipo que convoca o exército da salvação. Eu tenho psicanalista, homeopata, médico antroposófico, eu tenho todo mundo, né? Tem a doutora Tani, tem a minha... E é isso. Eu acho legal a gente entender que você pode buscar várias ajudas. E eu queria falar uma coisa importante, que eu acho que o meu zumbido, né, a minha perda auditiva me falou, que eu acho que uma coisa que eu aprendi muito foi sobre o silêncio. Acho que a pandemia me ensinou o silêncio. Eu sou escritora e sempre... tudo meu veio através da verbalização. E eu descobri que tem coisa que não é a verbalização que vai me trazer, né? Então foi uma descoberta. Eu acho que a gente precisa entender que o nosso corpo é algo muito mais integral mesmo, né? As coisas estão muito relacionadas, né? Então é muito legal quando a gente encara dessa forma. Fica mais suave viver, né? E achar que não é só, né? É um conjunto de coisas, né? Com certeza. E dentro dessa questão do papel da terapia, se eu pudesse, eu sugeriria que o planeta inteiro fizesse terapia, tá? Porque eu fiz, né? Eu não falei aqui, mas eu tive zumbido quando minha mãe morreu, né? Eu já estudava zumbido há 5 anos.
era ascética do caramba, só acreditava na parte física, achava que essa coisa do emocional era besteira. Olha como eu já fui, hein? Olha como eu também entrei no casulo, saí de lagarta para borboleta. Aí até que ela morreu, na missa de 7º dia dela, eu fui ter zumbido do lado esquerdo, tá? Olha, Sem perda de audição, sem alteração de exame de sangue. Então, para mim, eu não conhecia essa entidade do zumbido emocional. Mas eu fui para terapia para aprender a lidar com o luto, porque foi de lascar, né? A perda da minha mãe foi um tumor de intestino que se apresentou como tosse, porque o não. tumor de intestino não deu sintoma. Ela fez uma metástase de fígado que não deu sintoma, só que o fígado cresceu para cima e ela foi ter tosse, tá? Então, eu quase tive um treco com o diagnóstico. Além disso, ainda me senti culpada, né? Falei, gente, ela tinha falado dessa tosse, eu devia ter prestado mais atenção. Dessas coisas que, do jeito que a gente reage, que acaba com a gente, né? Então, eu fui para terapia por causa disso, não por causa do zumbido. Fiz 5 meses de terapia, altamente transformador. Acho que a Graça, que era a minha terapeuta, ela me ensinou a lidar com mortes. Não com a da minha mãe, com mortes, né? Então, eu sou outra pessoa. E dentro dos 5 meses, no 2º mês de terapia, ela virou para mim e falou assim, Tani, você não falou mais do seu zumbido. Como é que ele tá? E ali, na sala dela, eu parei para prestar atenção, botei a mão, não estou ouvindo mais o meu zumbido, tá? Olha que. E isso já faz 22 anos. Então, hoje eu tenho certeza que o meu zumbido foi puramente emocional, um lado só, sem outros sintomas, sem a quadrilha toda, né? Que eu mencionei do seu caso. E terapia foi o que me fez pular de patamar dentro do entendimento de uma parte da vida inevitável que a gente não controla nem a pau, nem você sendo uma pessoa da população, nem eu sendo médica, né? E com tudo que a gente aprende a lutar pela vida das pessoas, a gente não controla, ponto final, né? Então, terapia foi um baita de um upgrade para mim, pelo zumbido emocional, e eu recomendo para todo mundo que sofre com o zumbido, que tenha dificuldade de fazer a transformação, né, como a Cris fez, como eu também fiz. Então, porque a gente ficar parado no mesmo tempo, ficar olhando as coisas da mesma maneira, é evidente que nada vai mudar, nem o zumbido, né? Então, acho que eu adoro terapia, né? Vocês estão falando de uma pessoa suspeita, que eu adoro, fez diferença na minha vida, e é justamente por isso que eu resolvi conduzir um grupo de apoio nacional a pessoas com zumbido em paralelo com a minha atividade médica, vamos dizer assim, convencional, né? Olhar o todo faz diferença para a qualidade de vida. Eu costumo falar que a pessoa que fala que não precisa de terapia é a que mais precisa de terapia. Exatamente. Porque resistência é isso, né? Quando a gente acha, eu não preciso, que era a minha cabeça. Ah, não, eu nunca vou ficar deprimida. Foi minha mãe morrer, a vida ficou cinza, né? Então, a gente não pode dizer que dessa água não beberei, né? Com certeza. Verdade. Bom, Cris, vamos encerrar. Como é que você tá aí do seu horário, tá? Eu tô tranquila, mas tô com receio aí de ficar invasiva. então eu vou ter que encerrar, porque eu tenho outras coisas me esperando, mas assim, não por vontade mesmo, porque realmente o papo tá muito bom e acho que vai esclarecer várias coisas para muita gente. Mas o mais importante, assim, para quem está aqui por minha causa, que não te conhecia, né? Com certeza vai entender que precisa te seguir, acompanhar seu trabalho. E foi uma delícia, porque as pessoas vieram para cá também, né? Os seus seguidores que a gente estava lá no seu perfil, a gente não consegue explicar. Eu vou salvar a live, ela vai ficar com mais de 1 hora. E depois eu acho que você deve conseguir salvá-la, mas se eu conseguir baixar aqui, eu te mando também pelo e-transfer. Eu dou um jeito aqui, tá bom?
Cris, só tem uma palavra para te mostrar aqui. Ai, Gratidão, laranja. Essa cor alegre, viva. Eu falo, pequenas doses de laranja fazem a diferença, né? O laranja já é notado, né? Então, gratidão, eu falo, o sentimento que mais mexe com a química cerebral. Acho que vale muito a pena a gente ser grata por pequenas coisas da vida. E hoje é um super dia especial para mim, né? Porque tá com uma pessoa aqui do seu naipe, que fala super bem, que tem uma super visibilidade, é um desafio per se. Como se não bastasse, a gente teve esse boicote, essas esquisitices do Instagram que nenhuma de nós controlou, né? Então, nós duas também fomos aqui tratadas por essa experiência nova que a gente vai levar para frente, não é isso? exatamente. E você fala muito bem, né, Tani? Acho que você, na verdade, você já está tão acostumada, você faz live tão bem, que assim, o prazer é meu de te receber aqui. Foi incrível, tá? Ai, querida, você mora no meu coração, tá bom? Convidamos, foi muito bom, muito legal ter acontecido. Acho que tanta gente está aqui acompanhando, né? Tenho certeza que vai ficar aí, vai ser muito vista, vai ajudar muita gente também. Com Obrigada demais. certeza, querida. Muito obrigada. Um beijo no coração. E acompanhou aqui. Um beijo e conta comigo. Novembro Laranja, estamos aí divulgando, tá bom? Beijo. Tudo de bom.